Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver juntos o exercício número 1 a respeito da aula 2, eventos, e esse é um vídeo a respeito de exercícios resolvidos. Depois que nós chegarmos ao final, dessa resolução, nós vamos ter o seguinte resultado. Temos duas divs, Essa primeira div nós vamos trabalhar eventos de clique do mouse, quando a gente apertar o mouse e quando a gente soltar o mouse. Apertar o mouse e soltar o mouse. E a segunda div, os eventos que nós vamos trabalhar, vão ser os eventos de mouse over e mouse out, ou seja, quando a gente colocar o ponteiro do mouse dentro do elemento da div e quando a gente tirar o ponteiro do mouse do elemento da div. O que a gente vai fazer, a gente vai conversar juntos, mas basicamente é trocar a cor da div e o texto interno da div. Então se eu voltar aqui ao estado original, vou clicar novamente para a gente poder observar o resultado, eu tenho a primeira div, ela diz clique em mim. Quando eu clicar, quando acontecer o evento mouse down, quando eu clicar, a gente vai trocar o texto para solte-me e a gente vai trocar também o fundo dessa div, a cor de fundo dessa div. Quando a gente soltar o mouse, o botão do mouse, o evento vai ser o mouse up. Aí esse mouse up vai ser manipulado através de algum trecho de código que a gente vai discutir junto e a gente vai novamente trocar o texto dessa div para, no caso, o obrigado. No de baixo, que é o passar o mouse e tirar o mouse, a gente vai estar manipulando o evento mouse over e mouse out. É isso que a gente vai fazer juntos aqui. Esse código que está aparecendo aqui, na verdade, é o código da parte principal, é um index aqui, index.html. Então o que eu vou fazer aqui agora é abrir o código referente a esse projeto que a gente vai desenvolver junto, que é o eventos do mouse. Então eu vou procurar aqui, você pode fazer a mesma coisa, você pode já nesse momento estar com um fork realizado desse repositório, para você poder acompanhar o que a gente vai fazer aqui e até mesmo ir alterando alguma coisa caso você queira. Então eu vou clicar aqui no index.html e é justamente esses componentes, esses elementos aqui que a gente vai ver. Então o que a gente tem? Nesse primeiro aqui, a gente tem uma div que eu dei o ID de área 1. E aí ali a gente colocou escrito clique em mim, é justamente isso que está aparecendo ali. Depois a gente tem uma segunda div que eu dei na verdade um ID para ela de área 2 e o que está escrito é passe o mouse. É isso aqui, essa daqui é a div 2. Aqui eu faço a importação, a inclusão do meu script.js, que é o arquivo que justamente a gente vai implementar juntos aqui. E essa parte de baixo aqui é só para ter um link para a gente poder voltar ao índice, para esse index aqui que vai nos possibilitar links para todos os demais projetos. Então voltando aqui para a nossa página HTML, são esses os componentes que a gente tem. Mas logicamente a gente pode observar que essas duas divs aqui, elas estão estilizadas, Antes mesmo de entrar no código do script.js, eu vou abrir aqui o style.css para a gente poder observar quais são as estilizações referentes à div que eu denominei de área 1 e a div que nós demos o ID de área 2. Então eu tenho aqui o style.css e aqui eu tenho a minha div área 1 com as seguintes estilizações e a minha div área 2 com outras estilizações aqui. Basicamente eu estou definindo um background aqui, uma cor de fundo de vermelho para a primeira div e uma cor de fundo de azul para a segunda div. Aqui eu tenho apenas a largura e a altura dessas divs, então eu defini aqui com pixels, a gente nem vai entrar em muito detalhe em outras unidades aqui de medida. Aqui é só para a gente poder colocar um alinhamento em relação, ele vai controlar o espaçamento entre as linhas do texto. Então eu coloquei esses 50 pixels aqui só para esse texto ficar um pouquinho mais para baixo, para ele não ficar colado aqui em cima. E esse text align aqui é justamente para poder centralizar esse texto, para ele não ficar aqui à esquerda nem à direita, mas ele ficar no centro aqui da div, parecendo como se fosse um botão. Eu fiz a mesma coisa para a área 2, a única coisa que realmente trocou entre as duas foi o background. Ok? Então esse é o conteúdo do arquivo style.css. O arquivo script.js, ele também já está pronto aqui, logicamente, porque a gente pode observar que ele já está funcionando, os eventos eles já estão sendo implementados, já estão sendo manipulados, mas nós vamos fazer esse arquivo aqui juntos. Então eu vou apagar o conteúdo desse arquivo para a gente aos poucos ir fazendo o conteúdo dele. Bom, então eu estou aqui com o meu script.js, só que agora com o código deletado, e aí se eu fizer, se eu salvar esse arquivo e voltar aqui a clicar no projeto do eventos do mouse, quando eu clicar com o mouse na primeira div não vai acontecer nada, e quando eu passar com o mouse na segunda div também não vai acontecer nada, uma vez que toda a codificação de manipulação de eventos aqui ela foi deletada. Aí agora a gente vai fazer a implementação dessa manipulação de eventos e aí a gente vai usar a seguinte estratégia. Primeiro a gente vai cuidar da primeira div, que foi identificada com a ID de área 1, e depois a gente faz a implementação dos manipuladores de eventos,
para a segunda div que foi identificada com o ID área2. Então, quando a gente quer fazer uma manipulação de um evento relacionado a um determinado elemento de uma página HTML, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar esse elemento. Então, eu vou vir aqui e selecionar o elemento. Declarei uma variável chamada de A1 e selecionei esse elemento. É lógico, eu posso até omitir aqui, ó, esse window aqui, não tenho necessidade disso, mas se eu colocar um window.document.getElementById, eu também vou conseguir o mesmo resultado. Então, eu selecionei o elemento pelo ID, que vai ser a área 1, justamente essa div aqui. Quais são os eventos que eu vou querer manipular a respeito desse elemento aí, dessa div? Eu quero manipular quando o usuário ele pressionar o botão do mouse, que vai ser o mouse down, e quando ele soltar o botão do mouse, que vai ser o mouse up. Então, eu vou criar dois listeners diferentes relacionados a esse elemento. Como que a gente faz para poder criar o listener, né, relacionado a um elemento? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a1.addEventListener, então eu estou adicionando um listener a esse elemento. Eu coloco qual vai ser o tipo de evento que esse listener vai ficar monitorando, nesse caso é um mouse down, e qual vai ser a função chamada a partir do momento que o usuário clicar com o mouse. Eu vou chamar essa função aqui que eu dei o nome de mdown. Eu ainda vou implementar essa função para fazer aquilo que a gente quer que ela faça, mas nesse primeiro momento aqui, ok, eu já adicionei o meu listener para poder monitorar o mouse down. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o mouse up. Então eu venho aqui, ó, mouse up, e aqui eu vou colocar também a função que vai ser invocada a partir do momento que o usuário soltar o mouse. Então ele apertou o mouse, mouse down, soltou o botão do mouse, mouse up, e a gente vai chamar essa função aqui. O que vai ficar faltando aqui agora, então, é a implementação dessas funções, mdown e mup. Aqui, ó, a implementação da função mdown vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar, vou até omitir esse window aqui que não precisa. Quando o usuário apertar o botão do mouse, eu vou detectar que o evento mouse down ele foi acionado no navegador do browser, né, vai chamar a minha função mdown. Essa função mdown, ela vai selecionar o elemento com ID área 1, que é esse elemento, essa div, eu chamei de obj, né, um objeto. Eu vou alterar o style.backgroundColor dele aqui, ó, vou mudar essa cor para essa identificação, ele vai trocar essa cor aqui, e ele vai mudar o texto que está aqui, ó, de clique em mim, para solte-me. É isso que eu quero que ele faça. Isso é o que a função mdown vai fazer. E a função mup, ela vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que quando o usuário soltar o mouse, a gente vai selecionar também a área 1 aqui. Eu até poderia utilizar esse objeto aqui, ó, o A1, essa variável que já tinha sido selecionada lá em cima, mas eu coloquei aqui um obj, selecionei novamente, e aqui eu estou trocando o background color por uma outra cor diferente da que eu tinha alterado aqui em cima, e eu vou colocar esse texto aqui, ó, obrigado. Então eu vou salvar, e agora a gente vai ver se isso já foi refletido aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, clique em mim, quando eu segurar aqui, ó, quando eu apertar o botão do mouse, ele colocou ali, ó, solte-me, e trocou o fundo aqui, ó, o background aqui para essa cor, que está com 1EC5E5, né? Essa é a codificação. Depois, quando eu soltar, o outro evento, ó, mouse up, ele foi detectado e a gente chamou através do listener a função mup. A gente está selecionando o elemento área 1 aqui, guardando na variável obj, alterando o background color aqui dele para vermelho novamente e colocando o texto aqui como obrigado. Aqui eu posso trocar, ó, tirar esse window aqui, que ele vai continuar funcionando, né, normalmente. Então vamos testar aqui, ó, sem o window, deixar só apenas o document. E aqui, ó, clique em mim, solte-me, obrigado. Beleza. Então a gente fez aqui a implementação a respeito da primeira div. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a segunda div. A segunda div, né, o ID dela é área 2. Então o que a gente vai fazer vai ser selecionar o elemento com o ID área 2. Então eu venho aqui, faço basicamente a mesma coisa, vou omitir esse window aqui, porque não tem necessidade. Área 2, A2 vai ser o nome da variável, implemento esses dois listeners aqui. Antes a gente estava implementando manipuladores de eventos para o mouse down e para o mouse up. Agora a gente vai implementar manipuladores de evento relacionados aos eventos mouse over, que é quando o usuário passar o mouse, né, dentro desse elemento, dessa div, e mouse out, quando o usuário tirar o mouse, né, o ponteiro aqui do mouse, de dentro dessa div.
E aí as funções que nós vamos chamar vão ser essas ali, ó, mouse mover e mout. Aí o que a gente vai fazer na mover aqui primeiro? A gente vai implementar uma função, eu dei um nome aqui de mover, aqui eu vou tirar esse window também, ó, que não tem necessidade. Estou selecionando o elemento área 2, que é essa div aqui de baixo, e vou colocar obrigado. Então quando o usuário passar o mouse aqui, ó, nessa segunda div, a gente vai escrever obrigado para ele. Quando ele retirar, a gente vai novamente colocar o texto passe o mouse. Então eu não estou alterando a cor de fundo. Então mout, ó, vai ser essa segunda função invocada a partir do evento de mouse out. A gente vai, vou tirar esse window aqui, ó, que não tem necessidade, selecionar essa segunda div que está identificada com ID área 2 e alterar o inner.html, ou seja, o texto que está dentro dessa tag aqui, para passe o mouse novamente. Então vou dar um Ctrl S aqui, vou clicar no link de eventos do mouse e agora a gente vai testar também essa segunda div. Ó. Passei o mouse, obrigado, tirei o mouse, passe o mouse. Passei o mouse, obrigado, tirei o mouse, passe o mouse. Beleza? Então nessa primeira a gente mexeu com a alteração do texto e da cor e com essa segunda somente a alteração do texto. Beleza? Bom, esse foi o primeiro exercício que nós resolvemos. Vou voltar aqui para o índice, ó. Então nós resolvemos juntos esse exercício aqui, ó. Exercícios resolvidos, exercício número 1, eventos do mouse. Muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço e até a próxima.